Oi, gente, boa tarde de novo. Vamos falar um pouquinho de novo de outro tema de clínica geral. Antes de começar o vídeo, vocês já assistiram a nota aclaratória, é importante, porque a nossa ideia não é passar por cima da academia e muito menos dos profissionais. Se alguém precisar médico, por favor, consulte o médico, tá? Então, o que a gente vai falar aqui um pouquinho, vocês já me conhecem, né? Eu sou Marcela Lopes, Ana Marcela Lopes, eu sou médica ortopedista, trabalho no Rio de Janeiro, mas a gente tem várias coisas virtuais, né? A grande vantagem nessa pandemia no 2020. Então, esse tema que a gente vai tocar hoje, aquelas leucêmias que todo mundo tem medo e ninguém quer falar nunca, incluindo, né? É porque a gente desconhece muito da base. Hoje eu vou falar só um pouquinho da base, vou tentar falar menos de meia hora disso. A ideia é que o vídeo seja curtinho, mas que toque as 4 leucemias. É um milagre, eu sei, porque os hematologistas aqui vão falar: nossa, Márcia, você é doida, isso não acontece. Não, mas acontece. Se eu não tivesse lido as leucemias assim, eu não teria compreendido. Então, agora a gente quer passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Você é estudante de medicina, você é clínico geral, você é especialista em outra coisa, vai gostar porque a ideia é que a gente abra um pouquinho a cabeça, tá bom? Então, por isso, hoje é numerar leucemias, tá bom? Então, o objetivo no final da aula é que vocês possam falar o que são as leucemias. Elas têm várias divisões, tem agudas, tem crônicas, não vamos entrar nos conceitos a fundo, porque eu quero entrar em que vocês saibam as coisas claras, a pincelada de tudo, mas que seja muito claro. Então, a gente tem que voltar para a base, né? Se a gente tem que voltar para a base, a gente tem que entender que não pode fazer cara feia, porque senão a gente não aprende. O tema aqui é muito legal, vai ver. Então, a gente vai lembrar os grandes aspectos. A gente vai lembrar as coisas que não enmascaram outras, tá bom? Então, a gente tem que voltar na periferia. Por que na periferia? Porque eu começo falando das células da periferia. Então, olha todo o final das células de hematopoiesis nas células maduras. Então, é aqui onde tudo nasce. A gente começa na célula tronco. Mas a célula tronco tem 2 linhas, tá bom? Essas 2 linhas são as células da linha mieloide e as células da linha linfóide, certo? Elas vão lá dividindo, se diferenciam. Então, tendo essas linhas, a gente sabe que ela não é só isso. A gente sabe que abre mais um pouquinho. Aí vamos ver. Ali abriu mais, né? Aí complicou tudo. Mas ali é onde está a leucemia. Aí é onde acontece. Só que agora o que eu vou fazer, eu vou limpar a gráfica. Eu vou limpar esse esquema e vou deixar um exemplo de cada linha, tá bom? É um exemplo. Ali bem, e bem um exemplo de cada um. Caraca, limpou o slide, que legal. Então, vamos pegar uma célula de cada linha para vocês entenderem. Então, as leucemias podem acontecer por 2 vias. A primeira via, que vai originar as leucemias agudas, é assim. Elas vêm se dividindo, e de repente aparece um monstro. Aquela coisa que ninguém gosta, aquela coisa que vem de outro planeta, aquela coisa que não serve para nada, que só está lá ocupando espaço e fazendo coisas ruins. É isso. Então, aparece o nosso monstro do dia. Ele aparece e já ninguém mais divide. Se ele entra na linha, na qualquer célula, ele para a produção dessa célula. E aí, o blasto, que é uma célula normal, que não se diferencia mais e atrapalha todas as diferenciações, ele pode acontecer na linha mieloide e na linha linfóide, tá bom? Isso aí pode estar na linha mieloide ou na linha linfóide. Sim? Temos essa multiplicação de células estranhas. Agora, vamos ter a diferença de aguda com crônica, tá bom? Então, vamos subir aquele gráfico de aguda.
E vamos voltar no exemplo da hematopoiesis. A gente tem as linhas celulares e as divisões. Na crônica também tem mutação, claro, também tem mutação, mas não é o blasto, não é que aparece uma linha estranha, não. É que começa a proliferar muito. Prolifera, prolifera, prolifera e começa a surgir muitas células diferenciadas. Vários estágios de maturação. Aparece muita, muita, muita. E aquele paciente vai ficar hipercelular. Pode acontecer na mieloide ou na linfóide. Isso aí é a leucemia crônica. Vocês já entenderam a diferença da leucemia aguda à leucemia crônica? Então, na leucemia crônica, ele vai ter muita célula estranha. Não, estranha não. De diferentes estadios de diferenciação lá no hemograma. Então, tem metamielocitos, segmentados, etc, etc, etc. E aí, a gente já acabou. É isso. Mentira. Isso daqui é fundamental. Então, agora a gente vai ver um pouquinho da pincelada das outras coisas básicas. Então, temos leucemias agudas e leucemias crônicas. Os primeiros protagonistas são as leucemias agudas. Leucemias agudas, como eu já falei, vêm dos blastos. Aquele blasto é aquela célula que só ocupa espaço. Ele não serve para nada. Mas ele aparece quando o indivíduo tem mais de 20% na medula. Não importa se está na periferia ou não. Importa se está na medula. Como já falamos, ela pode estar na linha mieloide ou na linha linfóide. Então, se é mieloide, ela é leucemia mieloide aguda. E se é na linfóide, ela é da leucemia linfóide aguda. Pronto, acabou. É fácil. Quem mais aparece em nossos consultórios, nossas vidas, é a leucemia mieloide aguda. Aqui está a leucemia mieloide aguda. O blasto tem que ser mais de 20% na medula. Lembra, não esqueça disso, tá bom? Então, blasto na medula, a gente normalmente precisa entender como eu entendo isso, como eu chego ao paciente, qual é a sintomatologia do paciente, né? A gente recebe paciente, não recebe aquela celulinha lá. Então, como é a clínica? Bom, então, o blasto está se dividindo na medula, né? Na medula, ele está ocupando espaço, não serve para nada, mas ele ocupa espaço de quem? Não vai ocupar o espaço do osso, né? Ele vem ocupando o espaço das células brancas, da linha vermelha, na linha branca e na linha plaquetária. Então, ele ocasiona a diminuição delas, da anemia, leucopenia e plaquetopenia. Tá bom, a gente já entendeu o hemograma, mas e a clínica? A clínica é essa, vocês já sabem, vocês já conhecem. E quando vocês têm anemia, o que acontece com o paciente? O paciente tem palidez, astênia, dinâmia e tal. Se o paciente tem leucopenia, o que pode ter? Pode ter febre, vai lá, pode tomar febre. Ele pode ter qualquer coisa, mas tem um risco alto de infecções. Se tem uma plaquetopenia, o que pode acontecer? Sangramentos, petequias, qualquer coisa que tenha uma alteração da linha plaquetária, tá bom? Um mega problema. Muitas coisas podem acontecer. Depois a gente ter a sintomatologia, ele pega, vai, não fica feliz com ficar só num lugar, ele começa a viajar, e aí faz uma infiltração de órgãos. E aí é o problema do paciente, porque ele fica infiltrando órgãos, se dividindo, e não deixa os outros trabalhar, mas ele não trabalha. Então ele começa a fazer coisas clínicas, como cloroma, hipertrofia gengival e tal. Isso daqui são algumas manifestações clínicas, não todos os pacientes vão ter, mas pode ter. E na infiltração de órgãos, ele pode ter hepatoesplenomegalia ou pode ter outras alterações, né? Então, é uma doença muito rica. E a gente vai ter que precisar o que a leucemia é, tá? Então, a gente vai olhar o blasto, se ele é mieloide ou é linfóide, né? Só lembrem dessa parte daqui, porque a gente tem que dar o apelido e o nome da leucemia, né? Então, a gente, no blastomielóide, para vocês terem na cabeça, tem um órgano, o blastomielóide, que é aquele negocinho que está ali com a setinha, que é o bastonete de Auer, sim? Mas, para a gente dividir entre mieloide e linfóide, a gente tem que fazer outros estudos, tá bom?
Então, toda vez que a gente tem uma leucemia, a gente tem que definir, sim? Tem que dar o nome completo, mas a gente faz vários estudos, só que tem que ter a suspeita. A gente tem citoquímica, tem imunofenotipagem, tem citogenética. A citoquímica, a gente já quase não está utilizando nessa época. A mieloperoxidase suele ser positiva quando é leucemia mieloide, o blastomielоide, o Sudan Black e tal. Mas a gente fala mais do imunofenotipagem, que está é como uma marca digital da linha celular, né? Então, se é linfóide, normalmente tem um numerinho, CD4, CD8 e tal. Mas tem CD8 e tal. A gente escuta isso, toda a faculdade, toda a clínica, só que nunca ficou entendendo isso. Mas estes cluster designation da leucemia mieloide aguda, normalmente tem 13, 15, 16, 33. Relaxa. Normalmente isso não vai ser perguntado para a gente, isso é lá do hemato-oncologista, do genetista, sei lá. Mas é importante que vocês saibam de onde isso vem, tá bom? E aí, por isso eu só quero lembrar para vocês, ter uma informação geral que já ajuda. Citogenética é muito importante. Eles precisam o cariótipo, prova de FIT, prova de PCR. A ideia é definir alterações genéticas que geraram, ou melhor dito, os fatores que promovem a leucemia, tá bom? São um fator importante porque a gente define onde foi a translocação, o que houve para que acontecesse a patologia, tá? Isso é só como fator prognóstico, tá bom? Aqui bem, a classificação. Depois de definir o prognóstico, a gente vai e classifica. Então, a mais utilizada é a classificação da Organização Mundial da Saúde. Mas essa é uma classificação que tem muita coisa, que é bastante enrolada, tem um monte de coisa para o clínico geral, para a gente como eu, que somos ortopedistas, outra especialidade. A gente precisa saber que os hematos, eles têm essa classificação para fazer. Mas a gente tem que conhecer pelo menos a classificação FAP, que é a classificação famosa, que a gente já fez muita coisa, aprendeu para fazer regras e tal. Então, essa classificação, ela divide as leucemias mieloides em 8, DM0 a DM7. Não, a ideia hoje, cara, a gente pode falar aqui 10 dias delas, mas não é a ideia é que sejamos muito pontuais. Então, eles precisam saber qual é o pior prognóstico. Então, o pior prognóstico é das pontas. Então, M0, M7, o M1, o M6. Então, depende da pontinha. Se ele está numa pontinha, tem pior prognóstico, tá bom? Então, a gente vai ver de onde elas vêm. Então, vamos pegar aquela partezinha que só tem a linha mieloide. Então, quando ela surge em vários pontos da hematopoiesis, aí aparecem os nomes. Então, M0, M1 é um pouquinho antes, depois um pouquinho depois, enfim. E depende do local onde esteja a divisão celular. Então, tem que a ideia é que a gente lembre, só para ter na cabeça, porque ele ocasiona uma alteração muito, muito, muito grave. Que a gente sabe que essa alteração é muito grave e você já vai ver do que eu estou falando. E aquela M3, ela é muito famosa e você vai ver que elas têm ela se chama de promielocítica aguda. Quando ela gera uma coisa que se chama material tromboplástico, desculpa, aí está um erro. Aí o que acontece? Na periferia, nos pequenos vasos, eles têm formação de trombo na periferia. E aí isso não é legal, porque ele vai ocasionar sangramentos, sim? Ele vai destruir plaquetas, ele vai consumir fatores de coagulação, e aí o menino pode sangrar. E ele está formando trombos, mas está sangrando. É uma coisa que tem nome, né? E aí ele chama de CIVD. Se tem algum paciente com leucemia e um sangramento ou alguma coisa assim, ou em alguma prova que pergunte para vocês, lá no livro você vê, já entendi, né? Então, o que acontece? Pode ter translocações genéticas, pode ter produtos gênicos, pode pegar produtos de um lado para outro, fazer uma coisa estranha, né?
Então, isso é o que acontece, né? Então, temos outra opção e a M3 tem outra coisa que é um fármaco muito legal, muito famoso, é diferente dos outros quimiomedicamentos, dos outros tratamentos para leucemias, que ele é o ácido transretinoico. É um medicamento estranho, normalmente se utiliza para leucemia mieloide aguda, tá bom? É diferente. Lembre, CIVD, ácido transretinoico, ele é promielocítica e é M3. Então, ele está azul porque todo fica azul, né? A gente fica azul. Agora, falando um pouquinho de tratamento, só para dar uma pintada nos tratamentos gerais das leucemias, eles têm indução e têm consolidação. A indução normalmente vem quimioterapia e na consolidação ele está associado com radioterapia ou transplante. A gente não vai tratar esses pacientes, precisamos diagnosticar e encaminhar, tá bom? Então, a gente já pegou, agora vamos pegar o LLA, tá? LMA, leucemia mieloide aguda, é as grandes mensagens. As outras a gente vai dar a ideia central, tá bom? A cara de cada uma. Temos aqui a leucemia linfóide aguda. Ela não é diferente da LMA, porque o paciente tem blasto, né? A diferença é que ela é da outra linha, né? Pode ser linfócito T, linfócito B. A coisa ruim da linfóide aguda é que ela aparece nas crianças. Ela é mais comum na criança. É ruim, mas pelo menos dá na criança. A leucemia linfóide aguda no adulto tem um prognóstico muito pior, tá bom? Então, o ideal é a gente não ter nunca nenhuma leucemia, né? Mas se é para ter linfóide aguda, o ideal é que seja de criança, porque ela tem melhor prognóstico. Agora, o quadro é parecido com a leucemia mieloide aguda. O problema é que é maior. O quadro dela é maior. Aquele blasto, ele infiltra mais a medula. A criança tem uma dorosa insuportável. Além disso, tem febre, sim, anemia e dorosa. Ali a gente suspeita a leucemia. Normalmente invade fígado, vaso, os gânglios, né? Então, a gente tem que entender que tem uma organomegalia. E também tem uma infiltração do sistema nervoso central. Por conta disso, o tratamento da LLA, ou leucemia linfóide aguda, ela tem uma fase adicional. Que a fase adicional é qual? Manutenção. E é para quê? Para fazer profilaxe do sistema nervoso central e para evitar recidiva. Tá bom? A ideia é que hoje a gente não entra nesses detalhes. Você vai ter possibilidade para isso, tem os vademecum, tem muita coisa para entrar em detalhes. Mas essa daqui não. Agora, a gente vai entrar nas crônicas, tá bom? Então, a leucemia mieloide crônica e a leucemia linfóide crônica. O que acontece com as leucemias crônicas? Elas têm muita célula. Muita célula. E a gente acha que é muito legal, eu tenho muita célula, é muito bom. Não, elas não são boas. É como mandar uma criança na guerra, né? Elas interferem em tudo, interferem na hematopoiesis, elas não estão fazendo as coisas certas. Como você entrar muito adolescente para trabalhar num centro cirúrgico, isso não dá resultado, isso é uma loucura. Então, lógico, ela pode ser mieloide ou ela pode ser linfóide, e a ideia é que vocês lembrem umas coisinhas de cada uma delas. A mieloide crônica, assim como a outra, que é a leucemia mieloide aguda, também é uma das mais famosas. A leucemia mieloide crônica tem uma coisa que faz muito legal, que é aquele cromossomo Filadélfia. O cromossomo Filadélfia é originado por la translocação de dois outros, sim? O cromossomo 9 e o cromossomo 22. Essa translocação vai criar um produto gênico que faz o BCR e a BL, né? O que eles fazem? Fazem uma função de tirosina quinasa, né? O BCR e a BL faz isso. Eu sei que vocês ficaram, nossa, Márcia, mas a gente não ia falar fácil? A gente vai falar fácil. O cromossomo Filadélfia é o cromossomo X-Men. E aí ele ocasiona uma hiperprodução celular, hiperestimula a maquinária celular e eles produzem aquelas células, tá? Então, a ideia central é que vocês vai
que na maioria dos pacientes com a leucemia mieloide crônica, a gente vai ter cromossoma Filadélfio, mas tem pacientes com cromossoma Filadélfio que não tem leucemia mieloide, tá bom? Então, não é para funcionar como pesquisa, como um exame de prova, não. Tá? Então, esse daí é o nosso cromossoma X-Men. Não esqueça dele, ele é muito relacionado com a leucemia mieloide crônica. A maioria dos nossos pacientes, eles têm, não apresentam sintomas até muito tempo depois. Então, depois disso, eles têm um hemograma e eles têm um monte de células lá, de todas as etapas de maturação. E aí, ele tem fases, né? Então, ela tem fase crônica, fase acelerada, fase blástica. Aquela fase crônica, ela dura muitos anos, pode durar vários anos de sintomas inespecíficos, pode ter uma esplenomegália, fadiga, perda ponderal, tal. A fase acelerada demora quase 2 anos, os sintomas são um pouco mais intensos e a fase blástica, lembram que eu falei que os blastos podem surgir e a gente destrói eles. Nesse monte de produção celular, vai se produzir um blasto. E esse blasto se reproduz e pum! Aí a leucemia mieloide crônica vira uma leucemia aguda, tá? Então, por isso é que as coisas podem misturar. Então, a gente vai fazer o diagnóstico com o quê? Diagnóstico diferencial. A gente tem que fazer diagnóstico diferencial com sepsis. Porque na sepsis a gente tem o desvio na esquerda, né? Sempre. A gente tem bastonetes segmentados e tal, e lá tem o desvio escalonado. Mas vocês vão olhar o paciente e vai ver, cara, você está séptico? Sim, não. Você tem que suspeitar leucemia. Se ele tem indícios de infecção, a gente tem que tratar, tá bom? Então, tem outra opção para fazer esse diagnóstico diferencial. A gente pode pedir uma fosfatase alcalina leucocitária. Lembra? Toda vez que o leucócito é produzido para matar bactéria, ela é hiperproduzida, a fosfatase alcalina. Então, ela é aumentada. Se você pede e está séptico, a fosfatase alcalina leucocitária é aumentada. Se o leucocito está produzido porque ele está de passeio, de férias, ele não vai aumentar a fosfatase alcalina e ela não vai estar aumentada, tá? Pode estar reduzida ou normal, tá bom? Então, ali, lembrem que vocês precisam estudar a medula. Ela tem uma hiperplasia granulocítica. A gente tem que caracterizar, fazer o cariotipo, se tem a translocação de 922, se tem estudos moleculares, VRC, APL e tal. Tem um dia especial no mundo, que é o dia 22 de setembro, para a gente comemorar a leucemia mieloide crônica, a luta contra a leucemia mieloide crônica. E por que 22 de setembro? Porque o cromossoma X-Men, tá? Que é a translocação entre os cromossomas 9 e 22, tá bom? Isso daí é a publicidade do Ministério de Saúde do Brasil e é importante que vocês lembrem. Então, o tratamento é um pouco diferenciado de todos. A gente utiliza para inibir o seletivo de tirosina-quinasa. Se a patologia está produzida pela tirosina-quinasa, inibir-lo é muito legal, porque imatinib, ele de verdade melhora a doença. Melhora o hemograma em 3 meses, controla a translocação aproximadamente em 6 meses, tá bom? Acabou. As leucemias crônicas, a última que faltaria é a leucemia linfóide crônica, mas a gente vai acabar ela rápido, porque ela é a mais comum no mundo. Mas se vocês me perguntam se é a mais comum e por que a gente não fala dela, a verdade é que a gente sabe que nem tem tratamento, tá bom? Não tem cura e a maioria de pacientes são assintomáticos. E ela é uma leucemia que às vezes a pessoa morre com ela e não por causa dela, entenderam? Mas ela não tem sintomas, está por ali, normal. Às vezes se apresentam com 15 mil, 20 mil linfócitos, né? Porque é leucemia linfóide crônica. Leva um tempinho, 2 meses, 3 meses, outro leucograma, 15 mil, 20 mil linfócitos. Sim? Então, essa coisa estranha, alguém vê e isso aí não está bem.
possivelmente têm um pouquinho de esplenomegalia e tal, mas eles normalmente têm alteração de linfócitos B. Então, eles podem ter algumas enfermidades, doenças autoimunes associadas e tal, mas isso tem uma explicação. O linfócito B, ele é culpado da produção da imunoglobulinas, tá bom? Então, por isso, pode acontecer isso. Mas, tirando isso, muitas pessoas são assintomáticas. Lembre, linfocitoses persistentes não tem cura e é a mais comum. Tem que ter de olho com paciente idoso com linfocitose persistente, tá bom? O problema lógico, quando tem muito linfócito na periferia, ele pode começar anemia, sangramentos, tal. A mesma fisiopatologia de todas as leucemias, que é a ocupação do espaço das células que trabalham, tá bom? E isso acontece em uma proporção muito pequena de pacientes. Então, lembrem que isso daí é muito mais tranquilo para entender. Agora, vai no livro, afunda nas leucemias, já com o conceito claro na cabeça, você vai fazer as coisas certinhas. Daqui é um resumo, vai ficar para vocês no quadro. E isso daqui é uma perguntinha que vocês podem ler, pausar, ter o tempo para entender. E aí, à medida que vai passando o tempo, vocês vão entendendo que tem muitas perguntas para fazer, tanto aqui no Brasil como em qualquer parte do mundo, tá bom? Lembrem que ensinar para os outros é uma forma muito legal de aprender e a gente tem o espaço aberto para que vocês façam suas aulas, aprendam outras coisas. Tipo, eu sou ortopedista, mas se eu chego aqui para falar de artrite séptica, fraturas, coisas assim, possivelmente não afundem nas coisas que eu normalmente não vejo, tá? Meus pacientes normalmente têm doenças osteoarticulares e as outras coisas eu continuo não tendo tanto contato assim. Mas eu preciso lembrar da medicina. E assim como eu sei que vocês. Então, eu sei que não é sua área, eu sei que não é o que você gosta, mas tenta achar o jeito de que você goste da medicina como tal, tá bom? Então, é isso. Essas daqui são as referências. Muito, muito obrigada por tudo. Grande abraço e a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau, tchau.